Então, essa é a segunda aula que a gente separa da revisão para trabalhar com a cinemática. Cinemática é um assunto bem extenso da mecânica, né? Na cinemática, existem dois assuntos que são especialmente cobrados no Enem. Na primeira aula, movimento uniforme, né? Vários exercícios com velocidade média, aqueles exercícios que envolviam desenho, né? Que a gente fez na aula passada. E dessa aula, a estrela é a parte de movimentos circulares, né? Nos últimos anos, o Enem tem cobrado menos, mas teve aí uma época, se você pegar os Enems aí de 2011 até 2016, todo ano caía, tá? Composição de movimento é um assunto que cai menos, até na lista de revisão acho que tem uns 2 ou 3 só de composição de movimento, é um assunto que o Enem não gosta muito, é um assunto difícil, mas que o Enem, graças a Deus, não gosta muito, tá bom? Bom, então vamos para a nossa revisãozinha aqui. Aqui. Vamos falar de lançamento. Eu não vou trabalhar como a gente trabalha na aula, né? Quem assistiu a aula no curso sabe que a gente trabalhou em duas partes o lançamento. A gente trabalhou lançamento horizontal e depois lançamento oblíquo. Mas na verdade, verdadeira, se você souber lançamento oblíquo, você sabe lançamento horizontal. Lançamento horizontal é uma parte do lançamento oblíquo. Então eu vou trazer o resumo de uma vez só, né? O que a gente chama de lançamento? O lançamento é quando você pega um corpo, aqui, submete esse corpo a uma velocidade que eu vou chamar de V0, tá? E esse corpo ele passa a desenvolver, então, uma trajetória parabólica. Aqui é uma trajetória parabólica. O corpo é arremessado, tá? Durante o percurso, o corpo, durante o voo, né? Ele tá sob ação apenas da gravidade. A única força que está atuando nele durante o voo é a gravidade. Então, ó, durante o voo, percurso, a força resultante é o peso. Peso. Tá. Só que acontece o seguinte: como ele tem uma velocidade inicial, a gente vai perceber que o movimento dele pode ser descrito, porque quando você olha para o movimento, você enxerga uma trajetória, né? Essa trajetória ela pode ser escrita em duas equações horárias. Então, o percurso ele vai ter uma descrição de uma equação horária para o eixo x e uma equação horária para o eixo y. Tá? Qual é a grande dificuldade do assunto? É que cada movimento, ou melhor, o movimento em cada eixo, movimento na horizontal e o movimento na vertical, esses movimentos podem ser descritos a partir de equações diferentes. Por quê? Porque na horizontal, nós temos um movimento uniforme. Tá? Você tem um movimento uniforme. E no movimento no eixo y, você tem um movimento uniformemente variado. Ah, por que isso, professor? Por uma razão simples. Na vertical, no eixo y, nós temos a influência da gravidade. Certo? Então, quer dizer, durante a subida, o corpo está freando na vertical. E durante a descida, ele está acelerando.
Essa é a sacada da balada. Na subida, a gravidade desacelera, na descida, a gravidade acelera ele de volta, tá bom? Então, daqui a gente tem uma série de equações. Todas aquelas equações que a gente viu na aula de ontem, a gente vai usar, tá? Equações para eixo x, para eixo y. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, essa velocidade que nós estamos observando no desenho, ela precisará ser decomposta, né? Como a gente vai analisar o movimento em duas dimensões, eu tenho que olhar para o eixo x e ver o que acontece ali, e olhar para o eixo y e ver o que acontece ali de maneira independente. A gente chama essa ideia, né, de princípio da independência dos movimentos. Né? O primeiro físico a constatar essa ideia foi o Galileu. Ele basicamente vai dizer o seguinte, olha, quando um corpo estiver andando em duas dimensões, como vocês estão vendo aí, eu posso olhar para o que acontece no eixo x de maneira independente do que acontece no eixo y. Nós que estamos aqui no solo, em repouso, nós somos o observador, a gente enxerga uma resultante dos dois movimentos, né? Mas o corpo ele vai para cima e para baixo por conta da velocidade vertical, e ao mesmo tempo em que ele vai para cima e para baixo, ele vai se arrastando para a direita, tá? Então a gente vai decompor a velocidade da seguinte maneira: você vai ter uma componente horizontal da velocidade, tá? Uma componente horizontal dela. Essa componente aqui eu vou chamar de Vx. Essa componente Vx é a componente constante da velocidade, ela nunca muda. Constante. Então, por exemplo, vamos imaginar o corpo aqui, ó. Aqui, 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 aqui e aqui embaixo. Tá? São vários pontos onde o corpo estava descrevendo a trajetória. Tá? Se eu quisesse representar a velocidade em cada um desses pontos, o Vx eu representaria assim, ó. Vx, 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 Vx. Em todos os pontos ele tem Vx. E é a mesma. Ah, professor, mas por que ela é constante? Porque não tem aceleração na horizontal. Essa velocidade ela só iria variar se houvesse alguma aceleração do corpo na horizontal, mas não tem na horizontal. Daí ela ser constante, tá? Lembrando sempre, né, gente, que a gente trabalha com a condição ideal, que é aquela condição que não tem atrito, né? Tudo aquilo que a gente já conhece, tá? Muito bem. E o VY? O VY é a componente que varia. Então aqui eu vou colocar uma componente vertical. E essa componente VY aqui, ó, ela varia por causa da gravidade, tá? Para você calcular essas velocidades, e a gente vai precisar delas em alguns exercícios, né? Ou para descobrir isso, tempo de subida, tempo de descida, alcance máximo, enfim. Dá para você calcular ela em função desse ângulo aqui, ó. Chamar de ângulo θ, tá? O Vx, ele é V0 cosseno θ. Lembra das nossas aulas de vetor, né, gente? Uma das primeiras aulas que a gente teve no curso, se não me engano, a aula 3 de mecânica, é só para decompor vetor. Como é que decompõe em função de seno, de cosseno, tá? Escreve as componentes, regra de paralelogramo, né? Não cai vetor, um exercício de vetor, mas vai cair vetor dentro da física, cai a rodo, né? Tá? E o VY, aquela componente que varia, é V0 vezes seno do ângulo, tá? E aí tem algumas coisas que vale a pena lembrar, alguns lembretes. Vamos colocar aqui alguns lembretes. Lembretes. Primeiro lembrete.
o tempo de subida é igual ao tempo de descida. A gravidade ela atua acelerando para, desacelerando quando o corpo sobe e acelerando quando o corpo desce, mas o tempo é igual. Consequência disso, o tempo de voo é igual a 2 vezes o tempo de subida, ou 2 vezes o tempo de descida, que eles são iguais. Tá? O tempo de descida é aquele tempo que a gente chamou na aula de ontem de tempo de queda. Sobre G. Tá? Beleza? Se a gente precisar achar altura, alguma coisa do tipo, a gente vai trabalhar com eixo Y. Né? Outra coisa importante. No ponto alto, no ponto mais alto. No ponto mais alto. Quando o corpo chega no ponto mais alto, a gente pode destacar ele aqui, ó. Ele não está em repouso. A gente costuma dizer que no ponto mais alto, a velocidade resultante dele é só o Vx. Ah, mas por quê, Dan? Vamos pensar um pouquinho. Olha só. A componente amarela da velocidade, que é o Vy, ela varia por causa da gravidade. De que maneira ela varia? No começo, a componente Vy é bem grande. Vy. Aqui ela já está menor. Aqui ela já está bem pequenininha. Por quê? Porque na subida, o que a gravidade está fazendo com a velocidade? Está diminuindo o valor do Vy. Então, o vetor aqui é grande. Aqui o vetor já está menorzinho. Aqui o vetor já está bem pequenininho. E aqui, ó, o vetor y não aparece. Então, na vertical, ele não tem velocidade nesse ponto. Porque ele está parando para voltar a descer. A partir da descida, a velocidade Vy começa a aumentar agora. Então, ela começa pequenininha. Aí aqui ela já está maiorzinha. E aqui ela já volta a ficar grandona. Tá? Beleza? É basicamente, eu lembro que na aula eu comento sempre assim. Eu falo, olha, gente, o movimento de lançamento, ele é espelhado. Tudo que acontece na subida, acontece na descida ao contrário, com os vetores, né? Tá? Beleza? Outra coisa importante, outro lembrete importante. Como é que eu calculo o alcance horizontal? Alcance horizontal. O alcance horizontal, ele vai ser calculado a partir do eixo X. Eixo X. Quem é que leva o corpo na horizontal? Não é o Vx? Então eu vou dizer que Vx é igual ao ΔS horizontal dividido pelo tempo de voo. Repetindo, o alcance horizontal eu vou calcular a partir da equação de velocidade. Ó, velocidade x é igual ao alcance horizontal, que seria toda essa distância aqui, ó, dividido pelo tempo de voo. Então, o alcance horizontal é igual a Vx vezes o tempo de voo. Tá? Com essas equações aqui, com essas ideias aqui, a gente consegue resolver as questões. E aí, lembrando, né, gente, que aqui no Move, ó, você pode usar sorvetão, você pode usar vovô ateu, você pode usar Torricelli, tudo aqui no Move. Aqui no movimento uniforme, você vai usar o quê? Só o sorvete. Ou a equação de velocidade aqui, né? Do alcance horizontal, tá? Beleza?
Isso aí é basicamente as ideias principais que você tem que lembrar na hora de resolver as questões de balística, tá? De lançamento balístico, tá? Beleza? Vamos começar a fazer as questões? Eu separei algumas aqui para a gente fazer. E aí depois a gente entra no movimento circular, tá? Vamos fazendo em pedacinho para não ficar muito embolado o negócio. Então, tira print. Print. Aqui. Questão número 3. Dá uma olhada aí na questão 3 na folha de vocês, no material de vocês de revisão. Vamos lá. Pode falar. Tô te lendo aqui. Aumentar. Ah, posso. Perfeito. Espera aí. Aumento. Aumento sim. Tá ruim de ver, né? Pronto. Melhorou? Melhorou aí? Ah, tá. Beleza. Tá. Beleza. Eu vou aumentando aqui os outros, tá? Então ele fala aqui, ó. Em uma aula de tênis, um aprendiz, quando foi sacar, lançou a bola verticalmente para cima e golpeou com a raquete exatamente no instante em que ela parou no ponto mais alto, que estava 2,45 de altura em relação ao piso da quadra. Então é mais ou menos isso, ó. A bolinha estava aqui. A bolinha estava aqui. Ele está a uma altura de 2,45. E ele meteu uma raquetada na bolinha. Quando ele mete uma raquetada, segundo o texto fala, ó, imediatamente após o movimento, a bola partiu com velocidade horizontal e tocou o solo lá na frente. Isso aqui é um lançamento horizontal, é metade do lançamento, né? Ó. Então ele deu aqui o ΔS horizontal, que segundo ele é 16,8 metros. Tá aí. Desprezando-se, adotando G igual a 10, desprezando-se a resistência do ar e a rotação da bola no trajeto, ele quer saber qual é o módulo de V0. Qual é o módulo de V0? Tá, o que eu sei? Para eu calcular o V0, eu vou trabalhar com o eixo X. Eixo X. No eixo X, a bolinha está andando em movimento uniforme, certo? Então eu vou dizer que a velocidade dela no eixo X é igual ao ΔS horizontal dividido pelo tempo de queda, né? Durante a queda, a bolinha anda para baixo e para a direita. Então esse tempo de queda, ele pode ser usado tanto na equação de eixo X, como na equação de eixo Y. Então, qual que é a minha estratégia? Eu vou calcular o tempo de queda. Eu vou calcular. Por quê? Porque eu sei que o tempo de queda é a raiz quadrada de 2h sobre G. Ah, puta, vamos supor que você não lembre a fórmula do tempo de queda. Não lembrei que é 2h sobre G. Você consegue chegar na fórmula do tempo de queda sem saber a fórmula. Por quê? Você sabe que no eixo Y, ele está em move, não é? Eixo Y é move. Então, olha o que eu faria. Eu quero achar o tempo de queda, né? Então, eu vou usar sorvetão, ó. ΔS no eixo Y é igual a velocidade inicial no eixo YT mais G sobre 2T ao quadrado. Quem assistiu a aula de ontem vai lembrar que a gente, para deduzir o tempo de queda, a gente usou o sorvetão. Então, se você não lembrar da fórmula do tempo de queda, você sabe que você pode usar sorvetão. O que acontece nesse caso, né? Como ele partiu do repouso no eixo Y, né, é muito importante a gente frisar o seguinte:
Quando eu falo que o corpo partiu do repouso, eu estou falando que ele partiu do repouso no eixo Y. Ele já tinha uma velocidade x, mas a velocidade x não interfere na queda. A velocidade x, ela vai interferir na longura que ele vai cair, que seria o alcance, né? Então aqui eu vou cortar o V0, aqui cortei o V0, e aí eu vou dizer então que o ΔS é igual a g sobre 2t², 5t², tá? Então o t² é igual a ΔS, que seria a altura, né, no eixo Y. Deixa eu só colocar aqui o Y, ó. 2,45 dividido por 5. Confere aí. Deixa eu ver aqui se dá essa conta. 2,45 dividido por 5. Dá 0,49. Aqui, peraí que esse quadradinho ele tá embaixo, ele tem que ficar em cima. Aqui. Então aqui eu vou escrever, ó, t ao quadrado igual a 0,49. Portanto, o tempo de queda... O tempo de queda é 0,7. Oi, alguém, acho que alguém me chamou aí. Fui eu, Gustavo. Oi, Gu, fala. Me explica de novo por que o V0, o V inicial Y é 0, porque o cara não deu uma raquetada na bola. Então, mas ó, a raquetada que ele deu, ela tá no eixo X. Ela tá na horizontal. Essa velocidade aqui. Quando a gente vai calcular o tempo de queda, ó, você pode calcular pela fórmula, né? Ou por essa fórmula do sorvetão. Se você vai usar a fórmula do sorvetão, qual é o problema? Você precisa da velocidade inicial que ele tem no eixo Y. Só que no eixo Y, ele não tinha uma velocidade inicial, né? O corpo ele foi lançado só na horizontal. Então eu posso dizer que essa velocidade aqui, ó, dele, ela vale 0. Ele começa, na verdade assim, né? É até errado eu escrever um vetor aqui, porque se é 0 não tem vetor. Eu poderia fazer isso aqui, quer ver, ó? Que eu acho que vai ajudar a entender, ó. Eu vou colocar a bolinha em outros pontos para a gente perceber, ó. O que vai acontecer durante o percurso? Então, no início, aqui, ó, ele só tem o V0. Quando ele estiver aqui, ele vai ter este V0 e vai ter um VY pequenininho aqui. Quando ele estiver aqui, ele vai ter o mesmo V0 e o VY um pouquinho maior. Tá? E aqui, o mesmo V0 e um VY maior. Então, o que a gente percebe? Que durante a queda, a velocidade vertical muda. Ah, por quê? Por causa da gravidade. Porém, aí respondendo a tua pergunta, qual é o momento inicial? No momento inicial, a gente não tinha uma velocidade vertical. Ele passou a ter velocidade vertical a partir do momento que ele foi voando. Por isso que aqui eu botei 0. Ó. Tá? Sempre que você estiver trabalhando com o lançamento horizontal, você pode considerar que ele partiu do repouso no eixo Y. Tá? A velocidade x a gente vai usar aqui. Tanto é verdade que agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse tempo de queda agora, que é o tempo que ela ficou voando, né? E vou colocar ele aqui, ó. Por quê? Porque esta velocidade aqui, ó, que é o V0, ela arrastou o corpo só na horizontal. E ela arrastou o corpo na horizontal, que seria essa distância aqui, ó. Tá vendo, ó? Quanto tempo a bola demorou para fazer esse percurso? O mesmo tempo que ela demorou para cair. O mesmo tempo que ela demorou para cair. Então, a hora que eu achei o 0,7 aqui, de tempo de queda, eu posso aplicar esse 0,7 aqui, ó. Então, agora fica assim, ó. Portanto, a velocidade V0 é igual alcance, 16,8, dividido pelo tempo de queda, 0,7. Deixa eu ver quanto que dá aqui. Dá 24. 24 metros por segundo. 24 metros por segundo. Tá bom?
Então, ficar atento com esse problema de você usar... A única coisa que você pode usar nos dois eixos é o tempo de queda. Porque é o que comunica os dois eixos, né? O que aconteceu no eixo X? Ele andou para o lado em 0,7 segundos. O que aconteceu no eixo Y? Ele andou para baixo em 0,7 segundos. Então tá aí. Esse é o tempo de queda, tá? Vamos para fazer uma outra aqui? Professor, Pode falar. rapidinho, eu me perdi aqui na conta a partir de t ao quadrado igual a 2,45 sobre 5. T ao quadrado é 2,45 sobre 5. Aqui, ó. Portanto, T ao quadrado é 0,49. Tá? 2,45 dividido por 5 é 0,49. Se T ao quadrado é 0,49, a raiz quadrada de 0,49 é 0,7. Tá aqui, ó. Sim, entendi. Mas por que você usou essa conta? Por que eu fiz essa conta? Porque eu queria saber Isso. qual é o tempo de queda da bolinha. Eu queria saber quanto tempo ela demorou para cair aqui, ó. Por quê? Porque a hora que eu achei o tempo que ela demorou para cair, é exatamente o mesmo tempo que ela anda isso, ó. Então, eu olhei para o eixo Y e descobri o tempo de queda dela. Este tempo de queda é o mesmo tempo que ela anda para a direita. E aí eu usei ela aqui, então, nessa outra conta aqui, ó. Então, na verdade, o que eu fiz, né? Eu usei o eixo Y para encontrar uma informação, que é o tempo de queda, e o tempo de queda, eu voltei com ele para o eixo X, porque é o tempo que ela ficou voando na horizontal. Não sei se ficou claro agora. Tá? Entendi. Obrigada. Então, nada. Mais alguma, gente? Podem falar aí. A gente manda ver. Tá. Vamos pegar uma outra que eu coloquei aqui. Aqui. Uma questão discursiva. Uma questão discursiva. Durante a pandemia de Covid-19, cientistas têm apresentado estudos confiáveis sobre as condutas seguras que podem evitar a transmissão do novo coronavírus. O uso obrigatório de máscaras em área de convivência pública é uma dessas medidas eficazes e validadas pela ciência. Porém, o espaçamento entre os indivíduos é a fronteira mais segura para evitar um possível contágio. Tais recomendações são baseadas em estudos experimentais do alcance de fluidos corporais na forma de gotículas expelidas pela boca e pelo nariz, conforme a figura. Então, ó, tipo, só respirar 1,5 m. Só você respirar, os perdigotos já voam 1,5 m. Quando você tosse, o perdigoto voa 2 metros. E olha só quando você solta um espirro. Né? Então, tipo, é que agora, graças a Deus, a coisa tá mais calma, né? Mas imagina você dando aula numa sala de aula, que não é um ambiente muito grande, e a pessoa espirrar. Ela vai borrifar perdigoto para tudo quanto é lado, né? Então, aqui a gente observa na figura também, né? Que a altura da pessoa é de 1,65, tá? Então, a diferença da exalação, tosse e espirro vai estar no V0, né? Aqui, o que a gente pode imaginar? Que cada partícula de fluido, ela tem uma velocidade V0. Ela vai cair, mas o tempo de queda das três situações é a mesma, né? Por que o espirro vai mais longe? Por causa do V0. V0. Tá? Com base nos conhecimentos sobre mecânica e conservação de energia, e considerando que na figura as gotículas saem pela boca e pelo nariz, despreze a diferença de altura entre as dois buracos, assinale a correta. Deu a gravidade e tal. Item A. Uma gota lançada durante a tosse e uma outra gota durante o espirro atingem simultaneamente o chão no mesmo tempo. Sim, sim. Por quê? Porque o tempo de queda não depende da componente horizontal da velocidade. Tempo de queda não depende de Vx. De Vx.
O tempo de queda não depende de Vx, tá? Beleza? Então, a gente já matou a questão. Vamos ver as outras alternativas aqui para a gente ver o que discute aqui. A energia potencial gravitacional de uma gotícula expelida durante o espirro é maior do que uma gotícula durante a tosse. Não. A energia potencial de uma partícula gravitacional, ela é dada por mgh. Ou seja, para uma gota ter energia potencial maior que a outra, elas têm que ser expelidas de alturas diferentes. A energia cinética é diferente, porque a velocidade é diferente, tá? Então a B está falsa por causa disso. C. A energia potencial gravitacional de uma partícula expelida durante a exalação é menor do que a partícula durante a tosse, também não. Uma gotícula lançada durante a tosse, simultaneamente com uma gotícula de exalação, atinge o chão antes. Não. Tá? Aqui também não. Chão depois, chão antes. Então, alternativa A. Alternativa A. Beleza? Tem mais uma aqui que dá para a gente fazer. Acho que dá tempo. Estou cronometrando o tempo aqui para não me estender muito. Vamos trocar aqui. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Deixa eu dar uma aumentada aqui para o pessoal conseguir enxergar melhor. Deixa eu descer um pouco, senão vai atrapalhar minha janelinha aqui do meu rosto. Porque ela fica bem no canto direito do Zoom. Aqui. Uma de múltipla escolha também, tá? 2 projéteis são disparados simultaneamente no vácuo a partir da mesma posição no solo. Só que ângulos diferentes. O ângulo θ1 é menor que o ângulo θ2. Os gráficos a seguir mostram as posições vertical, em função do tempo, e horizontal também. Tá? E as componentes e as posições x e y dos projéteis. Então, vamos dar uma olhada nos gráficos para a gente entender. Ó. Aqui você tem a altura, tá vendo aqui no gráfico y? A altura em função do tempo. Então, ó, o projétil 1, ele subiu até uma altura um pouquinho mais que 100 metros, ó. E ele retorna para o chão aqui, ó. O Y2 foi mais alto, ó. Ele foi quase a 400 metros de altura. Tá? Demorou mais tempo para voltar para o solo. Tá vendo? Demorou mais tempo para voltar para o solo. Tá? O gráfico da direita está mostrando o seguinte, ó. Como é que acontece o deslocamento na horizontal do 1 e o deslocamento na horizontal do 2. Percebe que o deslocamento na horizontal, ele é uma função de primeiro grau. Por quê? Na horizontal é mu. Então isso aqui é o que ele está andando na horizontal. Percebe que o deslocamento na vertical é uma parábola. Por quê? Porque é move. Então na vertical eu tenho move e na horizontal eu tenho mu. E aqui, neste gráfico da direita, você tem a trajetória do corpo. Ó, agora é x em função de y. Então, ó, essa parábola é o objeto voando. E esta parábola é o objeto 2 voando. Deu para entender? Tá? Vamos dar uma olhada aqui, agora nas alternativas. 1. O valor inicial da velocidade vertical do projétil 2 é maior do que a velocidade vertical do 1. Isso é verdade, gente. Como é que você prova isso? Se vocês olharem no gráfico da esquerda, por que o objeto 2 está indo mais alto? Ó, o objeto 2 está indo mais alto. Tá vendo? Ele foi mais alto.
Ah, mas como é que você consegue provar isto? Tá aqui no gráfico. Ó, ele vai até 400 metros, quase, e sobe, e desce. Esse aqui vai a quase 100 e poucos metros. Então, por quê? Por que que o corpo 2 vai mais alto? O que acontece é o seguinte, quem é que leva o corpo para cima? É esse cara aqui, ó. V0Y. Esse cara leva o corpo para cima. E o Vx leva o corpo para o lado. Então, quanto maior for o V0Y, maior será a altura. Tá? Então, para mim, a 1 está verdadeira. 2. Vamos ver as outras. O valor da componente horizontal do projétil 2 é maior do que o da horizontal do 1. Vamos lembrar da aula de ontem. Gente, dá uma olhada no gráfico da direita. O gráfico da direita, ele é um gráfico de deslocamento horizontal em função do tempo. Como ele é uma reta, nós sabemos, e nós discutimos isso ontem na aula de gráfico, que a inclinação da reta me dá velocidade. Se vocês atentarem no gráfico, a reta que representa o corpo 1, ela está mais inclinada do que a reta do corpo 2. Ou seja, a velocidade que leva o corpo no eixo X, no corpo 1, ela é maior, porque a reta está mais inclinada. Só para lembrar, né, da propriedade gráfica, a tangente do ângulo alfa é a velocidade. Tá? Então você tem, ó, inclinação para a reta do x1. Inclinação para a reta 2. Percebe, ó? Então, como a reta está mais inclinada na 1, a velocidade dela é maior. Tá? Beleza? 3. Os dois projéteis atingem o solo no mesmo instante. Os dois projéteis atingem o solo no mesmo instante. Bom, o que acontece aqui? Dá para perceber no solo, no gráfico 1, que o objeto Y1, esse carinha aqui, ó, ele demorou aproximadamente 10 segundos. Peraí, deixa eu dar um zoom aqui. Ai, gente, perdão. Me perdoei. Aqui, ó. Projétil 1. Projétil 1. Ele demora uns 10 segundos para cair no chão, tá vendo, ó? O projétil 2, ele demora mais de 15 segundos, ó, para cair, tá? Então, ó, a frase 2 está falsa, porque a velocidade 1 é maior que a 2. Ele fala que a 2 é maior que a 1, tá errado. E aqui também está falsa, tá? O projétil 2, ele caiu no solo, demorou mais tempo, porque ele foi mais alto, né? Então, se ele vai mais alto, ele demora mais tempo para voltar para o solo. Tá? Então, a única verdadeira é a 1, né? É 1? É isso. É 1. Da alternativa A. Bem difícil essa questão, né? Essa questão, na verdade, ela Uma não... última dúvida. Hã? No exercício anterior, eu tinha perguntado sobre o tempo de queda, né? Uhum. Neste caso, para os tempos de queda ser igual, tem que ser necessariamente sair da mesma altura, né? Exatamente. Na verdade, assim, porque nesse caso, por que o tempo de queda não foi igual? Porque, tipo assim, né? Você pode pensar assim. Ó, esse cara, ele demorou, uns 5 segundos para subir. Aqui, ó. E depois demorou uns 5 para descer. Esse aqui foi mais, né? Por que esse cara demorou mais tempo? Os dois, nesse caso, eles partiram do solo. Tá aqui, ó. Tá? Eles partiram do mesmo lugar. Só que por que esse maluco ficou mais tempo lá em cima? Porque ele foi arremessado com uma velocidade vertical maior. Então, essa velocidade aqui, ó, ela era maior no corpo 2 do que no corpo 1.
Então, ela levou ele mais longe para cima. Como ela leva ele mais longe para cima, ele vai demorar mais para subir e para descer, tá? São situações diferentes. No outro, os dois caras estavam partindo da mesma altura, né? No outro problema, qual que era a situação? Eu tinha dois malucos, onde um estava fazendo isso e o outro estava fazendo isso. Nesse caso, o tempo de queda era o mesmo por causa da altura, que foi o que você falou. Tá? Aqui não. Aqui os dois partem do chão, mas o tempo de queda é diferente. Por quê? Por causa da velocidade que levou eles para cima. Tá? O cara que vai mais alto, você pode guardar o seguinte: o cara que vai mais alto, ele tem sempre maior VY, por isso ele vai mais alto, e pelo fato dele ir mais alto, o tempo de voo dele é maior. Sempre. Sempre. Tá? Beleza? Alternativa, então, A. Fechamos, então, lançamentos, tá, gente? Não sei se tem alguma pergunta aí, para a gente poder passar para os movimentos circulares. Dar uma lembradinha nas fórmulas também. Esperar vocês tirarem o print aí, qualquer coisa. Vamos lá, então. Movimentos circulares. A gente trabalha para o vestibular, né, gente? Geralmente, com movimentos circulares uniformes. A gente abordou durante o curso, né, para quem fez o curso durante o ano inteiro, nós abordamos movimentos uniformes em dois contextos. Movimento circular. Na cinemática, onde a gente só descreve o movimento, e nas leis de Newton. Então, esse assunto ele vai voltar na aula de lei de Newton, que é amanhã, eu acho. Eu acho que já é amanhã a aula de lei de Newton. Tá? Ele vai voltar, tem exercício de força centrípeta, enfim. Tá? Bom, o que você precisa lembrar de movimento circular? Primeiro, as formulinhas para calcular a velocidade. Então, considera que uma trajetória circular e um corpo aqui, ó. Tá? Vamos fazer o seguinte, ele parte de uma posição aqui, S0, num instante t, 0 igual a 0, e vai descrever um movimento no sentido anti-horário, de tal maneira que, num instante t, ele está numa posição S. Tudo bem? Beleza. Se o movimento é circular uniforme, primeira coisa que eu preciso comentar com vocês é o que acontece com o vetor velocidade. Vetor velocidade. No movimento circular uniforme, o vetor velocidade, ele tem um módulo que é constante. Então, por exemplo, se a velocidade dele aqui é v, aqui também será v. A única coisa que vai mudar é o jeito que você desenha a velocidade. Então, por exemplo, aqui eu vou desenhar a velocidade assim, ó. Esse aqui é o vetor velocidade. E aqui é o vetor velocidade nesse outro ponto. Esse vetor velocidade, ele é sempre desenhado tangencialmente à trajetória. A gente até chama de velocidade tangencial, tá? Ou também chamada de velocidade linear. É a mesma coisa. Então, o módulo é constante. Agora, a direção e o sentido variam. Porque vai depender de onde você desenha, né? Tá. A questão toda é que quando eu trabalho com movimentos circulares, surge uma segunda velocidade. Quer dizer, para você expressar a velocidade do corpo no movimento circular, você pode expressar de dois jeitos. Ou através da velocidade linear, ou através da velocidade angular. Né? A velocidade linear, ela é calculada pelo ΔS que o corpo anda. E aí uma informação importante. O que é esse ΔS que o corpo anda?
O ΔS que o corpo anda é esse arco aqui, ó. Quanto que ele andou? Esse arco. Tá? Dividido pelo ΔT. ΔT. Ou 2πr sobre período. Ou 2πr vezes a frequência. São as três fórmulas que a gente pode usar. A definição e essas outras duas fórmulas aqui, que a gente usa muito, né? Uma em função do período, outra em função da frequência. Já a velocidade angular, ela vai dizer para a gente uma outra coisa. O que acontece? Essa trajetória, ela tem um centro. E ela tem um raio. Certo? Então, pensa comigo aqui. Quando o corpo anda esse arco chamado ΔS, ele também está descrevendo um ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de ΔΦ. A gente chama de fase esse ângulo, variação de fase. Então, do mesmo jeito que eu posso expressar quantos metros por segundo ele andou no arco, eu posso expressar quantos graus por segundo esse ângulo abriu. Na medida em que ele vai andando, o ângulo vai abrindo. Então, a gente tem a velocidade angular, que é representada por ômega, né? Que pode ser calculada ou por ΔΦ por ΔT. Esse ângulo no sistema internacional ele vai em radianos, tá? Não vai em graus, ele vai em radianos. Ou então, ômega é igual a 2π sobre período, ou ômega igual a 2π vezes f. Lembrando, né, que como é uma revisão, eu não estou falando tudo. A frequência no sistema internacional é dada em hertz, o período é dado em segundos, tá? Todas essas questões das unidades, tá? E uma outra coisa importante é que essas duas fórmulas elas se relacionam, ó. Né? Eu posso dizer que V igual a ômega R. Tá? Uma outra coisa que eu queria comentar é que para existir um movimento circular, tem que haver uma aceleração. Né? Ah, por quê, Dan? Se a velocidade não está variando? É claro que ela está variando. Ela não está variando o módulo, mas a direção e o sentido estão. Então, no movimento circular, surge, é a primeira vez que a gente ouve falar, de uma tal de aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, gente, ela nunca vai fazer o corpo ficar mais rápido. Não. A função da aceleração centrípeta é fazer o corpo girar. A função de fazer o corpo ficar mais rápido é função de uma outra aceleração, que é a aceleração tangencial. No movimento uniforme, essa aceleração não existe. A velocidade, o valor da velocidade não muda. Então, a aceleração ela tem funções ou de mudar o valor da velocidade, essa aceleração a gente chama de aceleração tangencial, ou de mudar a direção da velocidade, que é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, quando você for desenhar, quando a gente for trabalhar na lei de Newton, né, vamos supor, você tem um corpo aqui, ó. Você tem um corpo aqui. Tá? Ele tem uma velocidade tangencial, por exemplo, apontando no sentido anti-horário, tá? E a aceleração centrípeta, ela está apontando sempre para o centro. Por isso ela chama centrípeta. Tá? Essa aceleração centrípeta, ela é v² sobre r. Tá? Quer dizer, o que a gente percebe olhando para a fórmula? Que quanto maior a velocidade do corpo,
maior vai ter que ser a aceleração para segurar ele. Quanto maior a velocidade, quanto mais rápido ele entrar na curva, maior tem que ser a aceleração para segurar ele. E também percebemos o seguinte, quanto mais fechada for a curva, maior vai ter que ser a aceleração para segurar ele. Eu lembro que na aula a gente citou, olha, por que um carro de Fórmula 1 faz a curva mais aberta? Para que ele consiga fazer a curva mais rápido. Tá? Enfim, essa é a parte mais geralzona. Tá? Geralmente, quando cai movimento circular, gente, o que cai é a distribuição de movimento. Né? Ele vai acoplar uma polia numa outra, por uma corrente, por um eixo. Tá? E a gente vai trabalhar com as situações aqui nos exercícios. Tá? Vocês querem perguntar alguma coisa, gente, sobre essas formulinhas aqui? Eu tenho que tomar cuidado para não falar muita coisa, senão eu acabo dando aula de novo, né? Vamos fazer aqui, então, as questões. Deixa eu ver qual que eu selecionei aqui, peraí. Aqui. Questão número 7. Já dá um bisu aí na tua folha. Questão número 7. Oi. Posso fazer uma pergunta e não ficar bravo comigo? Eu fico, mas você vai fazer mesmo assim, então não vai adiantar. Tá, pode ficar bravo então. Tudo bem. Lembra que a Fala. vestibulanda tá sensível. Onde que tá essa lista? Essa lista? É, Tá no de Slack, velho. Botei porque no eu não Slack. recebi. Tá no Slack, tá no portal do Slack. Lá no portalzinho, quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui, peraí. Então vamos lá, pequeno probleminha técnico aqui, já resolvemos o problema, voltamos. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Olha o que ele fala. Duas polias. Dan, Oi. você deixa eu fazer uma perguntinha rapidão? Fala aí. Luísa, né? Luiz. Frequência vai ser o número de voltas por segundo e a definição de período? Tá. É assim, ó. Peraí. Deixa eu voltar. Aqui. Aí eu aproveito e escrevo isso. Período. Que é o tempo, né? É um tempo para uma volta. Isso é o período. Tá? É o tempo necessário para uma volta. A frequência, ela é o número de voltas por um intervalo de tempo. Agora, olha que interessante isso. Foi até bom você ter perguntado, porque isso suscita uma reflexão aqui. Quando a gente aprende esse assunto, os professores falam assim, galera, frequência é inverso do período. Por que é inverso do período? Faz todo sentido. Porque, a frequência é o número de voltas por um tempo. Agora, para pensar um pouquinho. Se o cara der uma volta, qual é o tempo que ele demora para fazer isso? É o período. Então, quando você fala que frequência é 1 sobre período, o que você está falando? Que ele dá uma volta num período. Tá? Beleza? Aí outra coisa, só ensejando. No sistema internacional, hertz, né? Para frequência. Período em segundo e frequência seria o segundo a menos 1, que é o hertz. Tá? No entanto, em movimentos circulares, os caras usam também o RPM. Tá? O RPM são as rotações por minuto. Então, para você passar de hertz para RPM, você multiplica por 60. Faz sentido. Quer ver como faz sentido? Pensa comigo. O que é 1 hertz? 1 hertz é uma volta por 1 segundo. Isso é 1 hertz. Se o cara dá uma volta em 1 segundo, ele vai dar 60 voltas por minuto. Então, toda vez que você quiser passar de hertz para RPM, multiplica por 60. Se você quiser fazer o contrário... Nossa, até babei aqui, gente, perdão. Perdão, vocês não estão aqui, né? Ainda bem.
Senão ia voar perdigoto monstro aqui. Fez assim, sabe quando fez aquele... Você vê as coisinhas voando? Tá aqui, ó. Pronto, tá bom? Já... Ai, perdão, gente, peraí. Apertei sem querer. Pode tirar print agora aqui dessa anotação, pra vocês não esquecerem. Hã? Pronto. Beleza, 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 beleza. Aqui. Aqui. Aqui é a transmissão de movimentos. Aqui a gente tem duas polias acopladas por uma corrente. Duas polias acopladas por uma corrente, tá? As polias A e B, ligadas por uma correia inextensível, têm raios 60 e 20. Admitindo que não haja escorregamento da correia e sabendo que a frequência de A é 30 RPM, quanto vale a frequência de B? Tá. O que acontece? Quando você acopla duas polias por uma corrente, a gente tem a seguinte situação. Vamos pegar aqui uns pontos da corrente. Um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui e um ponto aqui. Vamos supor que essas correntes estão rodando no anti-horário, tá? Então vamos lá. Vamos chamar esse ponto aqui de 1. O ponto 1, ele tem uma velocidade para a direita, que eu vou chamar de V. Lá em cima, o ponto 2, ele está com a mesma velocidade. E tem que ser, né, gente? Por quê? Porque senão um ponto ia alcançar o outro. Imagina um ponto correndo atrás do outro, ele alcança. Não tem como isso acontecer. Todos os pontos da corrente têm a mesma velocidade. Aqui você tem um ponto 3, que tem uma velocidade. E aqui um outro ponto com a velocidade. Então eu vou escrever assim, ó. Todos os pontos externos às polias, todos os pontos externos às polias possuem a mesma velocidade linear. Pronto. Tá? O que não significa que elas dão a mesma quantidade de voltas por segundo. Muito pelo contrário. A gente vai perceber que a polia menor ela vai girar mais vezes. E a gente vai provar isso. Tá? A polia menor ela gira mais vezes do que a polia maior, para manter a corda rodando ali. Né? Então, como é que a gente prova isso? A gente diz assim, ó, que a velocidade linear de um ponto na polia A é igual à velocidade linear de um ponto na polia B. Tá aqui. Prontinho. Beleza? Então fica 2π RA vezes FA. Estou usando uma daquelas fórmulas, né, de polia, de movimento circular, igual a 2π RB FB. Tá? Quando a gente cancela os π's, a gente percebe que RA vezes FA tem que ser igual a RB vezes FB. O que acontece? Em termos de raio, a polia A é maior. Só que como essa conta tem que dar igual dos dois lados, se o raio da polia A é maior, para compensar a conta, a frequência da polia B é menor. É maior, perdão. Né? Então, aquilo que eu estava falando. A polia menor, ela vai ter que girar mais vezes por segundo. Então, fica aqui, ó. RA 60 vezes. A frequência dela
Aqui você pode trabalhar tudo com unidade sem encheção de saco, porque você vai cancelar as unidades, né? A frequência do A é 30, né? Deixa eu ver. É 30. Vezes, igual, perdão. 20 vezes a frequência de B. Tá aqui. Beleza? Cancela aqui o 20 com o 60. Aqui dá 3, né? Então a frequência B dá 90 RPMs. 90 RPM. Tá? Beleza? Alternativa D de dado. Eu- Oi. Se fosse colocar para hertz, teria que multiplicar por 60? Não, dividir. Aqui você divide. Ah, ok. Então você divide por 60. Vai dar 1,5, será? Deixa eu ver. É, né? Acho que dá 1,5. 90 dividido por 60 dá 1,5 Hz. Ou seja, uma volta e... Ó como faz sentido isso, ó, Marie. Quer ver, ó? O que é 1,5 Hz? É uma volta e meia por segundo. Então, ó, se ele dá uma volta e meia em 1 segundo, quantas voltas ele dá em 60 segundos? Dá 90 voltas. Olha lá, 90 RPM. Né? Por quê? Porque 60 segundos é 1 minuto. 1 minuto. Tá? Beleza? Tá aí, então, a questão. Interessante. Eu tava com saudade desse interessante seu. Eu tava com saudade dele. Eu também. Foi sincero, viu? Eu sei, não foi sarcástico. Eu tô ligado. Eu conheço quando o teu interessante é sarcástico. Eu sei. Tudo bem? Vamos fazer outra aqui? Tem uma outra aqui. É interessante, né? Tem esse aqui, ó. Esse aqui. Eu tô tentando que comedir aqui os exercícios, porque eu quero fazer diferentes, tá? Então, aqui, ó. Esse tipo de exercício, ele sempre dá uma dorzinha de cabeça na gente, tá? Olha o que ele fala. Uma pessoa parada sobre a linha do Equador apresenta uma velocidade tangencial de 1.700 km por hora. É até difícil a gente imaginar que a gente está 1.700 km por hora girando. Então, imaginem uma pessoinha bem aqui, ó. Espera aí. Bem aqui, ó, gente. Bem aqui no meio. Vamos supor que a Terra esteja girando nesse sentido, ó. Então, essa pessoa está girando. Ela está girando. E a velocidade dela é de 1.700 km por hora. Tá. Sabendo que o cosseno de 21 graus é 0,36. Desculpa, falei tudo errado. O seno de 21 é 0,36. O cosseno de 21 é 0,93. Uma pessoa em repouso sobre o solo em São José do Rio Preto, cuja latitude é 21 graus, tem qual velocidade tangencial? Então, ele quer saber o seguinte. Se uma pessoa estiver aqui, ó, ela está girando com qual velocidade? E aí a gente precisa tomar cuidado para não cometer um erro crasso. O que muito aluno faz nesse momento? Fala, bom, peraí. Tá todo mundo em cima da mesma terra. Tá todo mundo girando em cima da mesma terra. Então essas pessoas têm que estar com a mesma velocidade. Essa frase é verdadeira ou falsa? Se estamos todos em cima da mesma terra, todo mundo tem a mesma velocidade. Essa frase é verdadeira ou é falsa? Na verdade, gente, ela é uma frase que você pode considerar verdadeira ou falsa dependendo da velocidade com que você se refere. Olha lá, apareceu aqui um depende. O que acontece é o seguinte, ó. Vamos chamar cada pessoa de uma letra, vai, a pessoa que está aqui no A e a pessoa que está no B. Gente, as duas pessoas, elas têm a mesma velocidade angular. A pessoa A e a pessoa B possuem a mesma velocidade angular. Por que a velocidade angular? Porque elas dão uma volta por dia. Tanto a pessoa que está no Equador, como a pessoa que está em São José,
vão dar uma volta por dia. Então, elas andam 360 graus em 24 horas. Só que tem um problema. Então, eu posso dizer o seguinte, ômega A igual a ômega B. Só que tem um problema. Deixa eu explicar para vocês qual é o problema. Aqui está a Terra, né? Aqui está a linha do Equador. Deixa eu colocar aqui e tentar dar uma noção de 3 dimensões. Ó. Tá, presta muita atenção agora, gente. A pessoa que está no Equador, aqui, ó, ela está descrevendo uma circunferência cujo centro está aqui, ó. A pessoa que está em São José do Rio Preto, ela está mais ao sul, ela está descrevendo uma circunferência que tem outro centro. O centro da circunferência, que é o amarelinho está andando, está aqui, ó. São duas circunferências diferentes. A circunferência de quem está no Equador, ela tem um raio que eu vou chamar de R. Rão. Tá? A circunferência do cara que está em São José, ela tem um raio R, menor. Embora meu desenho não pareça. Tá? É uma coisa mais ou menos assim, ó. Deixa eu tentar fazer um desenho aqui, ó. Você tem um raio Rão, aqui, ó. Aqui está o centro. E o cara que está em São José, ele está mais ao sul, então ele está mais para cá, ó, do globo. Está mais para dentro, ó. Então, o centro da circunferência dele está aqui, mas o raio é diferente, ó. Conseguem perceber essa situação? Super complicado isso, né? Super complicado. Tá? Bom, e daí, professor? O que eu faço agora? Eu quero saber a velocidade desse cara aqui. Então, o que eu sei? Ômega A igual a ômega B. Só que eu também sei que V é igual a ômega R. Aliás, ômega vezes R, não sobre R, perdão. Ômega vezes R. Se V é igual a ômega R, o que eu vou fazer então? Ômega é igual a V sobre R. Tá? Então, eu vou fazer a conta. Olha só, eu vou dizer que ômega A igual a ômega B. Então, ó, VA dividido por Rão. Isso aqui é para o Equador, para o menininho que está no Equador. Isso é igual a VB dividido por R. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Agora, o que eu vou tentar fazer? Como ele me deu esse negócio de seno, cosseno aí, eu vou tentar calcular o Rão o R'inho em função do Rão. Tá? Porque uma coisa eu sei, o R'inho é menor que o Rão. Então eu vou tentar calcular. Beleza? Aí uma coisa muito importante, ó. Peraí, deixa eu apagar aqui, porque esse desenho ele é meio trabalhoso. É meio trampinho de fazer. Ó. Ele deu pra gente esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo, que vale θ, ou φ, né? Esse ângulo é alterno interno desse. Tá vendo? Então aqui eu posso chamar de φ. Agora, veja, pessoal. Quanto mede isso aqui, ó? Quanto mede isso aqui? Se você olhar no desenho, esse segmento aqui, ó, que eu estou colocando em tracejado, ele é esse aqui, ó. Ele mede exatamente o raio da Terra. Tá? A distância desse ponto até o centro, ó, da Terra é o raio dela. Então, na verdade, esse segmento branco aqui, ó, é o Rão também. É o Rão. Vou chamar ele de Rão aqui, ó. Rão. Tá ali. Consegue enxergar um triângulo retângulo aqui, ó?
Eu vou dizer que o cosseno do ângulo φ é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá? Cosseno do ângulo φ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno do ângulo φ, que é o 21 graus, né? Ele vale 0,93. Então, 0,93 é igual a R sobre Rão. Portanto, R ele vale 0,93 Rão. R vale 0,93 Rão. Agora que eu tenho uma relação entre o R e o Rão, eu vou voltar nessa conta aqui, ó. Vamos lá. VA, já vou substituir a velocidade, sobre Rão, é igual a VB, que é a pessoa que está lá em São José, por 0,93 Rão. Tá bom? Corta o Rão. Portanto, a velocidade de quem está ali, ela é 0,93 vezes 1.700. Tá aqui. Tá? Deixa eu ver quantos que dá isso aqui. Dá um pouco menos que 15.700. Deve ser a E. Deixa eu ver. É isso mesmo. Dá 1.581, na verdade. E aí ele aproximou, né, para 1.580. Tá bom? Tá aí a resposta, então, da questão 14 da FAMERP. É uma questão difícil, né? Bem difícil. Por exemplo, se essa questão caísse no Enem, eu arriscaria uma questão teórica. Sabe qual é o tipo de pergunta que ele pode te fazer? Por que que quando os caras vão fazer o lançamento de um foguete que vai sair da atmosfera, eles preferem fazer o lançamento numa plataforma que esteja próxima à linha do Equador? As plataformas de lançamento de foguetes, elas são instaladas o mais próximo possível da linha do Equador. Por que isso acontece? Alguém poderia me responder? Qual a vantagem de você lançar um foguete que vai sair da atmosfera e esse lançamento tem que ser próximo à linha do Equador? Porque o que acontece é o seguinte: para o foguete sair da atmosfera, ele tem que ter uma velocidade de escape. A gente vai falar disso na revisão de gravitação, tá? Velocidade de escape. E isso tem a ver com menor gasto de combustível. Perfeito. Né? Porque o que acontece? Para você arrancar o cara do campo gravitacional, você precisa que ele tenha uma velocidade de escape. E essa velocidade tem que ser atingida. Se você lança o corpo da linha do Equador, ele já está com uma velocidade de 1.700 km por hora. Quando você lança o corpo do hemisfério sul ou do hemisfério norte, como ele está descrevendo uma trajetória de menor raio, ele vai ter uma menor velocidade. Então, você vai ter que acelerar mais o foguete para ele atingir aquela velocidade, a gente chama de velocidade de escape mesmo, tá? Quando ele atinge a velocidade de escape, ele vai embora. A gravidade não consegue mais puxar ele. Então, lançar um foguete próximo ao Equador significa economia de combustível, sim. Porque você já está aproveitando, é como se a Terra já desse um impulso para ele. Né? A Terra está girando, ele já sai com aquela velocidade inicial. Tá bom? Então, ficamos com a alternativa E. Beleza? Agora eu queria fazer, como a gente está com um tempinho meio estourando já, nossa senhora, gente do céu, parece que é 5 minutos a aula. Eu acho que eu não consigo mais dar uma aula de 45 minutos. Não consigo mais. Não tem condição.
Tipo, parece que pisca o olho, né? Essa daqui de 1h30 já tá curta, você tá achando super curta. Eu quero fazer uma de composição de movimento com vocês. É a questão número 20. Que também é uma questão que o pessoal dá uma travada. Questão número 20. Dá uma olhada aí. Quando a gente fez exercício de lançamento, né, no começo da aula de hoje, a gente já estava trabalhando de maneira implícita com uma composição de movimentos, concorda? Quando um corpo é arremessado, ele tem uma velocidade Vy e uma velocidade Vx. O problema é que existem uma infinidade de exercícios que tratam de composição de movimentos. O mais comum, se vocês olharem lá nas aulas de composição de movimento durante o ano, vocês vão ver lá o caso do barquinho. O caso do barquinho que atravessa o rio, ou que vai descendo com a correnteza, que vai subindo. Então, qual que é o segredo para trabalhar com exercício de composição de movimento? Então, o que você tem que ficar atento na composição de movimento? Ó, fazer uns lembretes aqui. Lembrete. Na composição de movimento, você vai ter um corpo, tá? E esse corpo ele vai ter duas velocidades. Ele vai ter uma velocidade dele mesmo. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com o caso do barquinho, né? A velocidade do barquinho é dada pelo motor dele. Então, o barqueiro vai lá, liga o motor e a velocidade é impressa. Só que, além da velocidade do corpo, existe uma velocidade chamada de arrastamento. Pode ser, se for o caso do barquinho, né? O arrastamento vai ser provocado pela correnteza. Não sei se vocês lembram que na aula do ano que a gente trabalhou esse assunto, tinha um que era mais ou menos assim. Era uma esteira, a esteira andava para a direita, mas o cara atravessava a esteira. Então, para quem está aqui fora, vê o cara andando assim, ó. Então, o cara tinha uma velocidade dele mesmo e uma velocidade de arrastamento. O observador no solo, ele vai enxergar qual velocidade? Com o observador que está em repouso no solo, ele vai enxergar uma resultante dessas duas. Tá? Então, assim, de uma maneira muito simples, não que o assunto seja simples, tá, gente? Mas para você organizar na tua cabeça de um jeito muito rápido. Composição de movimento tem 3 velocidades em jogo. A do corpo, a de arrastamento e a resultante. Qual que o exercício te pede? Qualquer uma delas. O que é importante você lembrar? Que a resultante, ela é uma soma vetorial das duas velocidades. Então, a resultante é uma soma vetorial. Então, tem hora que ele vai pedir a resultante, tem hora que ele dá a resultante e pede uma componente. Enfim, são variações dessa temática. Então, qual que é a dica? Lê o exercício, presta muita atenção para identificar quem é quem. Que velocidade ele deu? É a velocidade do corpo? É a de arrastamento? Qual que é? Tá bom? Vamos dar uma lida aqui na questão para a gente poder encarar essa situação aqui. Então, ele fala assim, ó, em determinadas situações, os pilotos de avião ficam sujeitos a condições desfavoráveis de vento durante a aterrissagem. A fotografia mostra um avião se aproximando da pista de pouso, enquanto tem que enfrentar um forte vento lateral. Para compensar o vento, o piloto tende a aproximar o avião obliquamente em relação à pista. Tá aqui, ó. Então, o piloto, ele está inclinando o avião para a esquerda, tá vendo? Ó? Mas o avião ele está sendo arrastado para cima.
O avião está sendo arrastado para cima, tá? Por causa do vento. Suponha uma situação similar. Não, peraí, calma. Para compensar o vento, o piloto deve aproximar o avião numa direção da pista, de modo que o avião consiga prosseguir paralelamente a ela. Então, o avião tem que prosseguir assim. Tá? Tem que prosseguir assim. Muito bem. Suponha uma situação similar na qual, durante a aproximação da pista de pouso, o piloto mantém um ângulo de 30 graus entre o eixo longitudinal do avião, que é esse eixo aqui, ó. Tá? Ele mantém um ângulo de 30 graus entre o eixo e a pista. Então, essa abertura é de 30. Tá? Conforme esquematizado na figura. Se o módulo da velocidade do avião em relação à pista é 80 km por hora, qual é o módulo da velocidade do vento? Então, ele quer a velocidade do vento. Tá, bom. Vamos olhar para o avião primeiro. O avião, ele tem uma velocidade de 80 km por hora. Tá? Essa velocidade aqui é a velocidade do avião. Por hora. Pronto. Tá. A pergunta é, por que o avião está inclinado? Quando o piloto inclina o avião, esta velocidade aqui, ela pode ser decomposta em duas componentes. Você vai ter uma componente dela que leva o avião para frente, vamos chamar de V e Y do avião, tá? E nós temos uma componente Vx do avião, tá? Só que, para quem está fora do avião, o avião está andando reto. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, gente. Só que é a velocidade resultante do avião. Aí você fala, não, peraí, professor, como assim? Esse Vx, ele deve compensar o vento. Por quê? Porque a velocidade do vento, ela está arrastando o avião para a direita. Então, o avião ele teria aqui uma terceira velocidade. Velocidade do vento. Tá? Para que o avião continue andando para cima, eu preciso que Vx seja igual à velocidade do vento. Então, eu vou escrever assim, ó. Para que a resultante seja Vy, por que eu quero que a resultante seja Vy? Porque eu quero que ele ande para cima. Para que a resultante seja Vy, temos que Vx tem que ser igual à velocidade do vento. Tá aí. Então, quer dizer, quando ele pede para que eu calcule a velocidade do vento, eu vou encontrar a resposta calculando Vx. Veja por quê. Ó, esse ângulo aqui, opa, é 30 graus. Opa, peraí. 30 graus. 30 graus. Tudo bem? O que a gente pode dizer? Se você enxergar aqui um triângulo retângulo para baixo, acho que é mais fácil de enxergar com esse. Aqui também é 30, ó, alterno e interno. Ângulos alternos e internos, regrinha do Zorro. Lembra? E aí eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que a tangente de 30 graus é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aliás, que não é tangente de 30 graus, espera aí. Eu não quero usar tangente. Vx é
cateto oposto, e VY é cateto adjacente. Tá? A velocidade do avião é 80 km por hora. Tá? Essa é a velocidade do avião. Então, vamos lá. Cateto oposto, dividido pela hipotenusa, tem que ser igual ao seno de 30. Tá. A hipotenusa vale 80. A hipotenusa vale 80. O Vx vai ser V vezes seno de 30. Aqui. Tudo bem? Beleza? Portanto, Vx vai dar V 80 vezes o seno de 30. 0,5. Aqui. Tá? Vx vai dar 40. Deixa eu ver. Vy. É verdade. É o Vy que é 80, né? É verdade. Peraí. Verdade, gente. Vocês têm razão. É o Vy que é 80, né? Em relação à pista. Ai, Danilo. Zé Ruela. Falaram. Ô, gente, Danilo montou uma coisa errada aqui. Danilo colocou V, mas na verdade é Vy. Deixa eu explicar para vocês por quê. Ele fala assim aqui no exercício, ó. O módulo da velocidade do avião em relação à pista é 80. A velocidade em relação à pista é essa daqui, ó. E não essa. Tá? Como eu havia descrito para vocês ali. A velocidade em relação à pista é essa daqui, ó. É o Vy. Tá? Eu vou usar a tangente de fato. Não o seno. Por que eu vou usar a tangente, ó? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Então fica Vx, que é o que eu quero, sobre 80 é igual a tangente de 30. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, né? Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Só que eu acho que a questão não deu essa porcaria. Deixa eu ver. Eu vou ter que aproximar esse número. Dividido por 3. Deu 0,57 o de vocês? A tangentinha? 0,57? Vx sobre 80 dá igual a 0,57. Eu tive que arredondar aqui, tá, gente? Eu tirei a raiz de 3, que é 1,7, aproximadamente, né? E dividi por 3. Deu aproximadamente 0,57, tá? Então, 0,57 vezes 80, perdão. 80. Dá aproximadamente 46. 46. Pronto. Tá aí. Beleza? Então, você vê, né? Até eu, na hora de ler, não prestei atenção. Quando ele fala que a velocidade é de 80 km, ele está falando da velocidade em relação à pista, ou seja, ele está falando dessa componente aqui, ó. Tá? E não da velocidade resultante do avião. Na verdade, a resultante do avião, ela seria 80 e Vx. Seria a resultante dessas duas. Então, se eu pegar 80 e aplicar junto com esse cara, o Pitágoras, o Vy e o Vx, aí eu acharia a velocidade do avião. Tá? Então, a resposta é 46 km por hora. Tá? E olha que maldade, né? Tinha B aqui, ó. Eu ia marcar B e ia rodar aqui. Ia rodar. Tá bom? Beleza? Tranquilo, gente? Hoje até que rendeu um pouquinho mais que a outra aula de ontem. Tinha mais teoria também, né? Então acabou que a gente teve que fazer mais coisa. Dúvidas, angústias, perguntas?